Aparência geral. O boxer é um cão de porte médio, de figura quadrada, compacto, robusto, de musculatura definida, nitidamente desenvolvida. A altura medida da cernelha ao chão para os machos situa-se entre 57 e 63 centímetros e para as fêmeas entre 53 e 59 centímetros. Os machos não devem pesar menos de 30 quilos e as fêmeas devem ter aproximadamente 25 quilos. A cabeça é bem proporcionada ao tronco, sem parecer leve ou pesada. O focinho, mais largo e poderoso possível, sem destoar da proporção com o crânio, que pode ser percebida de qualquer ângulo. O stop, que é a depressão entre os olhos, formado pela cana nasal e o frontal, deve ser bem marcado. A trufa fica um pouco mais alta em relação à raiz. É larga, preta, levemente arrebitada, com narinas largas, separadas pelo fino sulco mediano da trufa. A pele não apresenta rugas, entretanto, com o movimento natural das orelhas, pode haver formação de rugas. O boxer é naturalmente um prognata. O queixo nitidamente projeta-se à frente do lábio superior, visto de frente ou de perfil, mas nem por isso assemelha-se ao bulldog. Os incisivos inferiores e a língua devem ficar ocultos quando a boca estiver fechada. Os caninos são de bom tamanho e bem afastados. Os incisivos, 6, são bem alinhados, sendo que os superiores formam um leve arco e os inferiores são retos. Os olhos são marrom escuros, com a orla das pálpebras escuras também. Seu olhar é de uma expressão enérgica e inteligente, sem ficar com expressão carrancuda. As orelhas, preferencialmente pequenas e delgadas, apresentam inserção alta. Em repouso, pendem rente às faces. Em atenção, voltam-se para a frente. E quando cortadas, são portadas eretas. O pescoço é forte e musculado, de seção redonda, comprimento e largura médios, sem barbelas. Apresenta uma nuca bem evidenciada por uma curva elegante. O tronco é compacto, com membros retos. Sua formação é quadrada, isto é, a horizontal da cernelha e as duas verticais, uma tangenciando a ponta do ombro e a outra a ponta do isquio, formam um quadrado. A cernelha é bem marcada. A linha superior é reta, dorso e lombo curtos, largos e bem musculados. A garupa, levemente inclinada, é larga com arqueamento muito suave, quase reto. Peito e antepeito profundos, descendo ao nível dos cotovelos, e igual à metade da altura da cernelha. A linha inferior descreve uma curva elegante, ligeiramente magra. A cauda, de inserção alta, é amputada e fica acima da horizontal. Vistos de frente, os membros anteriores devem ser retos e paralelos, as patas pequenas e redondas, compactas, com almofadas plantares resistentes. Membros posteriores. Vistos por trás, nota-se uma musculatura muito forte, com relevo bem modelado. As coxas são longas e largas. As patas são levemente mais longas que as dos anteriores, com almofadas robustas. O pelo é curto, duro, brilhante e bem assentado, nas cores castanho em diversas tonalidades e tigrado. Marcações brancas não devem ser proscritas, podendo até mesmo ser muito agradáveis, até 1/3 do corpo. Boxers brancos estão fora do padrão da raça. A movimentação do boxer revela sua nobreza, é enérgica, vigorosa e com muita propulsão. Caráter.
Sua profunda lealdade ao dono e sua coragem como defensor e guardião já são de conhecimento de todos há muito tempo. É dócil no meio familiar e desconfiado com estranhos. Seu temperamento é alegre e amistoso nas brincadeiras, mas transforma-se decididamente diante de uma missão de guarda. É um cão franco em qualquer idade, jamais falso ou traidor. O plano de Deus, ele tem peculiaridades que faz um todo. E o plano do mal também. O mal, ele não tem sabedoria dele mesmo. Hoje, os espíritos caídos, eles foram anjos de luz. Todos eles. Se comenta que o diabo era um anjo de luz. Aí por isso que fala que o nome dele é Lúcifer, anjo de luz. Todos os anjos são anjos de luz. Deus criou todos os anjos com luz. Deus não criou nenhum anjo de trevas, de escuridão. Dentro desse aspecto, desse contexto, não deveria chamar todos os anjos de Lúcifer, porque todos são anjos de luz. E Deus criou eles sem pecado e sem iniquidade. Mas um resolveu se rebelar contra Deus, não aceitando o domínio e a liderança de Deus, e outros o acompanharam. E hoje esses anjos são os anjos caídos, que são os demônios. Então, durante esse tempo que eles conviveram com Deus, eles aprenderam muita coisa. E eles foram criados com uma certa excelência de entendimento e de sabedoria, que agora eles usam para se opor a Deus. Uma pessoa pode receber estudo, sabedoria e inteligência, formação acadêmica, se formar, ser PhD em um assunto e usar o seu conhecimento para o mal. A pessoa pode usar a sua beleza para o mal. A pessoa pode usar a sua saúde para o mal, as suas finanças para o mal. A pessoa pode usar dádivas que Deus deu, porque entendimento, sabedoria, inteligência intelectual, saúde, prosperidade, tudo vem de Deus. Mas a pessoa pode usar contra Deus as próprias bênçãos de Deus. Dentro desse aspecto, a gente percebe que sempre houve, durante toda a história, um plano para matar crianças. Sempre houve um plano para destruir crianças. A Bíblia fala que o reino de Deus é das crianças. A Bíblia fala que para se entrar no reino de Deus tem que se tornar como uma criança. A Bíblia fala, ai daqueles que escandalizaram dos pequenos. Isso está falando de pessoas que há pouco se converteram a Cristo como único Senhor e Salvador, mas também fala em relação às crianças. O bom testemunho que os adultos devem ter para as crianças. Pois as crianças se espelham muito em adultos. Quando uma criança fala alguma coisa, age de alguma maneira, geralmente foi porque ela escutou, ela viu de um adulto. E ela está replicando aquela maneira de falar e aquela maneira de ser. Como tem partes também genéticas da pessoa, características hereditárias de pai e mãe, dos antepassados, que manifesta também até em aspectos físicos daquela nova vida que ali está surgindo, que surgiu. Tem estudos que falam, demonstram que a população cristã tem crescido bastante. E a tendência dessa população cristã é crescer mais. Mas não no contexto de Cristo como único Senhor e Salvador. Porque para ser cristão de verdade mesmo, tem que ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Tanto em palavras como em obras. Tanto de lábios como de coração. Tanto daquilo que se fala como daquilo que se vive no dia a dia. Ser cristão é andar nos passos do Senhor Jesus Cristo. Mas o cristão
para o mundo é simplesmente aquele que crê em Deus. Não precisa crer em Cristo como único Senhor e Salvador. E pesquisas demonstram que essa parcela cristã, segundo esse contexto, aspecto do mundo, está a aumentar. E dentre eles, um que está crescendo bastante no Brasil é evangélicos. Eu também não considero evangélicos como cristãos, nem católicos, nem espírita, como as pesquisas colocam. Para ser cristão de verdade, tem que ter o arrependimento da salvação. Tem que ter o novo nascimento do Espírito Santo. Esses, para Deus, não para o mundo, são os verdadeiros cristãos. São aqueles que realmente têm o nome escrito no livro da vida. Mas dentro desse aspecto cristão, alguns valores que são idênticos a pessoas nascidas do Espírito Santo. Aspectos em comum a uma sociedade voltada para um certo parâmetro, uma certa direção social e familiar.